Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje eu vou fazer com vocês um passo a passo completo de como a gente faz um molde de uma nécessaire. Aqui a minha sugestão vai ser um estojo ou uma nécessaire média, mas com essa mesma técnica você consegue desenvolver tanto uma bolsa maior, uma mochila, uma bolsa redonda. Independente do projeto que você for fazer, a técnica é basicamente essa. Então, aqui eu tenho uma folha A4, tá? Mas aí, dependendo do tamanho do seu projeto, você vai utilizar uma folha maior. E para a gente começar, então, a pensar no nosso molde, a gente tem que pensar no tamanho do que você quer e o que você vai fazer. Então, aqui eu vou pegar a minha régua. Aqui eu tenho uma réguinha de patchwork, então eu vou usar ela como referência. E aqui também eu estou utilizando a minha tábua de corte também, que ela tem a régua na própria tábua, que já me auxilia, mas nada disso te impede de fazer o seu molde caso você não tenha esses instrumentos. Então, aqui eu vou utilizar ela como uma base. Então, eu vou fazer a minha medida aqui, 15 centímetros de altura, mas aí você pode fazer na medida que você quiser, tá? Aqui é só uma sugestão, só para vocês entenderem a técnica. E aqui, então, como eu defini a minha altura, agora eu vou definir o meu comprimento. Então, eu vou fazer aqui, olha, 15 por 25. Eu quero uma nécessaire de um tamanho médio. Então, aqui eu tenho 25 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura. Então, eu já tenho duas medidas definidas. Feito isso, eu já vou aproveitar e já vou cortar aqui para adiantar. Eu tenho um cortador circular que ele é bem velhinho, então eu deixo ele para me cortar papel, tá? Eu não utilizo o meu cortador de tecido para fazer isso, porque acaba com a lâmina. Mas se não tiver também, pode cortar com tesoura ou um estilete comum. Então, aqui eu tenho o meu retângulo do meu molde. Eu gosto de cantos arredondados. Então, aqui eu posso utilizar um coninho de linha ou a minha régua de canto. Eu vou pegar a minha para mostrar para vocês. Existe no mercado diversos modelos de régua de canto mitrado ou de canto arredondado. Então, essa daqui eu tenho, olha, aqui ela tem 5 centímetros, 10 centímetros de circunferência, 16 centímetros de circunferência. Aqui tem um raio de 8 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros. E aqui ela já me dá também as medidas de caixinha de leite. Mas nada disso impede de você utilizar o que você tiver aí. Uma tampinha de plástico, um cone, um rolinho de fita, durex, o que você tiver. Então, aqui eu vou arredondar os 4 cantos, porque eu gosto de trabalhar com cantos arredondados. Eu acho que fica mais fácil para costurar e o acabamento ele fica mais bonito, na minha opinião, tá? Mas, se quiser fazer do outro jeito, também não tem problema. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de arredondar aqui, olha, os dois lados. Então, aqui eu arredondei os dois lados. Eu vou dobrar o meu molde ao meio e vou cortar os dois juntos. Então, eu tenho a certeza que os dois lados vão ficar exatamente iguais. Então, eu dobro aqui. Aí, aqui, olha, quando eu vier para cortar o cantinho, eu já corto os dois juntos. Então, fica os dois lados iguaizinhos. Aí, não tem erro. Bom, feito isso, eu aproveitei e já acabei marcando o meu meio aqui. Posso aproveitar aqui também, olha, e marcar aqui o meu próprio molde, o meio aqui. Então, eu já tenho aqui, olha, a medida do meio, na altura e no comprimento. Vou reforçar com lápis aqui para vocês poderem ver melhor daí. Olha. Então, aqui eu tenho o eixo central
E como o meu lado ele é igual tanto para baixo, tanto para cima, independente, agora a gente vai definir a base onde vai ser a nossa medida do nosso zíper. A minha sugestão é nunca começar o seu zíper pelo eixo central. Se for uma bolsa, por exemplo, essa bolsa vai ficar girando. Então, a gente sempre tem que deixar alguns centímetros acima. Eu gosto sempre, na maioria das minhas peças, eu sempre faço 5 centímetros do topo para baixo, tá? Mas pode ser até com 6. Mas vê, olha, quanto mais a gente aumenta, mais próximo do eixo central a gente se aproxima. E isso pode prejudicar, então, no caso de uma bolsa. Um estojo nem tanto, mas se for uma bolsa, já prejudica. Então, aqui eu vou fazer a marcação da altura do meu canal do zíper, que eu defini aqui, então, com 5 centímetros daqui para baixo. Então, aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha desse lado e desse lado, tá? Aí, agora, o que que nós faremos? A gente precisa pegar a fita métrica e medir desde aqui até nessa outra parte, pra gente definir, então, o comprimento do meu canal do zíper. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, olha, a pontinha da minha fita métrica, eu vou alinhar ela bem certinho aqui e venho traçando, deixa eu virar assim, fica melhor. E venho traçando aqui, olha, exatamente na mesma linha, como se eu estivesse costurando. Ó, bem direitinho aqui, sem pressa. Venho fazendo todo esse trajeto com a minha fita. Pois bem, olha, cheguei aqui e deu 32 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó. Canal do zíper, 32 centímetros. A parte de baixo, então, vai ser o nosso fole. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, olha. Depois eu passo para vocês as diferenças das margens de costura, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para definir o tamanho do meu fole. Alinho aqui no meu ponto, da altura que eu fiz a marcação do canal do zíper, e venho medindo aqui com a minha fita métrica exatamente na beiradinha aqui do meu molde, olha. Vem medindo. Essas medidas a gente vai utilizar na primeira vez que a gente for utilizar o molde. Ó, deu 42 centímetros. Então, o fole, 42 centímetros. Essas medidas a gente tira quando a gente faz a peça pela primeira vez. Então, aqui eu não vou querer alterar o tamanho do meu canal do zíper. Eu quero ele exatamente com 32 centímetros, porque eu não quero que ele fique maior para baixo. Então, aqui eu vou colocar medidas a mais no meu fole. Quando a gente for fechar tudo, que vai ter que sobrar um pouquinho aqui pra gente definir esse tamanho. Aí, sim, eu vou colocar aqui mais 4 centímetros. Então, 46. Que eu tô deixando aqui a minha margem de costura. Então, quando nós fizemos o fechamento aqui, que passar esses 4 centímetros, a gente vai medir de novo, para quando a gente for fazer essa peça pela segunda vez, a gente não precisa fazer todo esse cálculo aqui. A gente já vai saber quantos centímetros tem para fazer essa peça, já cortar tudo de uma vez e costurar, não ter que ficar medindo exatamente. Que aí, durante o processo aqui da construção da peça, eu vou explicar para vocês exatamente esse ponto aqui da margem de costura, tá ok? Então, agora, o que que a gente precisa definir? A profundidade aqui da minha peça. Então, vamos supor que eu queira uma peça aqui, olha, com 12 centímetros. Então, eu vou ter um canal de zíper 32 vezes 6, que eu vou ter que cortar o 6 duas vezes, e o 46 vezes 12 centímetros, certo? Então, eu vou cortar com vocês tudo direitinho para vocês entenderem, não ficar dúvida. Vou cortar o meu material e já volto aqui pra gente prosseguir, para vocês entenderem
tudinho e não ficar nenhuma dúvida. Já volto. Dando sequência aqui, então, ao nosso projeto, aqui eu já tenho todas as peças cortadas aqui do nosso molde, tá? Então, eu tenho aqui o fole, na medida de 12 por 46. Eu tenho aqui a parte que equivale ao canal do zíper, então, eu cortei 32 por 12. A mesma largura do fundo, a gente corta aqui pro fole, e essa parte que eu vou dividir ao meio. Então, eu vou ficar com duas partes de 6 centímetros. E aqui também eu tenho as duas partes que equivalem aqui ao espelho, que é o corpo da peça. Então, aqui eu já me adiantei. Eu tenho aqui tecido de forro, uma vez no meu TNT. Tô usando gramatura 100. E eu tô utilizando a manta R2 da Pegorari. Pode ver que ela é bem fininha, tá? Se você quiser utilizar a manta R1 com o TNT, também pode. Então, aqui eu passei no ferro o tecido principal na manta. E o restante, eu utilizei aqui a cola spray. Essa daqui, ela é a reposicionável da Tec Bond, tá? Então, é a cola que eu utilizo para fazer, então, esse sanduichinho aqui. Então, aqui a gente pode fazer, então, a nossa marcação. Uma sugestão que eu já dou para vocês, aqui nessa peça, eu não vou fazer nenhuma costura, nenhum quilt, nada. Mas, se você optar por fazer algum trabalho aqui, antes de fazer a marcação desse molde, pode ver que aqui eu cortei ele bem justinho, tá vendo? Não tem muita margem de folga aqui pra gente fazer a marcação. Caso você queira fazer algum desenho aqui, alguma costura, deixa essa parte um pouco maior, faz o seu trabalho aqui primeiro, aí depois você faz essa medição aqui pra cortar exatamente e não ter falta de material, tá? Então, aqui eu vou posicionar o meu molde sobre o meu tecido. Aqui eu tô usando a caneta que apaga com ferro. Então, aqui eu vou fazer a marcação a toda a volta. Então, lembrando que essa peça aqui já tem a margem de costura. Então, isso daqui eu vou fazer aqui dos dois lados, olha. Eu vou até marcar aqui pelo outro lado pra vocês verem. Que não tem segredo. Aqui eu posso marcar tanto de um lado quanto do outro, porque o meu tecido, ele não tem direção. Mas se o seu tecido tiver estampa com direção, você posiciona o seu molde para ele ficar bem certinho e ficar uma costura bonita depois. Tudo isso influencia no nosso trabalho final, certo? Então, aqui, olha, pode ver, eu tenho a marcação aqui nas duas peças. Eu tenho duas opções agora. O que que eu vou aconselhar vocês? Ou eu já posso vir aqui com a minha tesoura, cortar exatamente aqui no meu risco, e depois eu vou lá na máquina, passo um zigue-zague ou uma costurinha de segurança, ou eu já posso fazer o quê? Ir lá na máquina e passar uma costura em cima dessa linha. Independente da técnica que você escolha, se você for fazer esse molde aqui para utilizar ele outras vezes, você vai ter que fazer a marcação final aqui. Então, você opta por uma das duas alternativas para estar utilizando sempre nesse molde, para não ter a diferença aqui da costura depois. Então, aqui eu vou cortar aqui de uma vez. Então, eu vou cortar aqui. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo. Aqui, então, eu tenho já os dois espelhos cortados. Então, essa parte aqui eu vou separar. E lá na máquina de costura, agora eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, pra prender esses três, na verdade, esses 4 materiais aqui, e facilitar a minha costura daqui pra frente. Vou pegar aqui a parte que equivale ao canal do zíper, vou pegar aqui a minha régua, vou medir aqui, olha, 6 centímetros, que equivale ao meio da largura aqui, e vou dividir essa parte aqui ao meio também. Então, eu vou ficar com duas partes de 6 centímetros, certo? Então, todas essas partes aqui, eu vou passar costurinha de segurança, nessa daqui também. Então, eu vou fazer tudo isso aqui e volto com vocês. Costurinha de segurança feita. Essa parte aqui do canal do zíper, a gente não prende junto o fundo, que é o forro aqui,
como eu fiz nessa parte, tá? Aqui a gente deixa o nosso forro separado. Então, aqui só tem a manta e o tecido manta e o TNT, tá? E o forro do canal do zíper a gente deixa separado. O restante a gente já pode costurar tudo junto aqui nessas duas partes. Então, essa parte aqui eu vou reservar por enquanto. E agora a gente vai trabalhar aqui no nosso canal do zíper. Aqui eu já tenho o meu zíper, eu sempre corto ele um pouquinho maior para ter uma folguinha aqui pra gente passar o nosso cursor com segurança. Então, aqui eu vou pegar um dos lados, vou pegar o meu zíper aqui, olha, com o dentinho voltado pra minha estampa. Eu vou alinhar aqui direitinho, olha, bem na margem de segurança aqui do meu tecido. Dessa forma. Acerto aqui. Aí, eu já posso pegar aqui, olha, o meu tecido de forro com a minha estampa voltada aqui, olha. Estampa com estampa. Como eu cortei tudo com o mesmo comprimento aqui, com 32 centímetros, eu vou alinhar aqui, olha, na largura e na altura. Vou prender aqui. Vem acertando aqui, olha, direitinho. E agora tá tudo preso. Pelo lado avesso, lá na máquina de costura, a gente vai passar uma costurinha aqui, olha, bem de um pé de máquina de zíper. Deixa eu pegar o meu pra mostrar pra vocês. Eu sempre mostro ele aqui nas minhas costuras. É esse calcadorzinho aqui pequenininho, olha. Então, a gente vai encostar ele bem aqui, do ladinho aqui da cremalheira do zíper, e a gente vai passar uma costurinha reta aqui até o final. Vou fazer essa costura aqui e já volto com vocês. Costura feita aqui, eu vou trazer essa parte aqui pra trás, vou jogar esse forrinho aqui pra trás também, olha, bem certinho. Aqui, eu vou alinhar o meu forro aqui, olha, na lateral. Vou prender aqui, já acerto o outro lado aqui também. Nessa hora, se você quiser usar o ferro de passar para já ajudar a tombar aqui, olha, essa manta, também pode, tá? Então, agora a gente volta lá na máquina de costura, a gente aumenta o ponto da máquina e vou passar um ponto de presponto aqui e já vou aproveitar e vou fechar toda essa costura. Então, eu vou fazer essa costura aqui e volto já. Aqui eu fiz a costurinha de acabamento, passei a costura aqui à volta, então, veja que atrás ele fica assim. Então, esse excesso aqui eu vou cortar, que esse pedaço aqui eu vou utilizar para fazer o acabamento do outro lado. Então, aqui a gente ganha um pouquinho de tempo para não ter que cortar esse tecido aqui duas vezes. Por isso que eu gosto de cortar ele um pouquinho maior. Já vou aproveitar aqui, olha, refilo aqui um pouquinho de excesso que ficou. E agora eu vou pegar aqui, olha, o outro lado do meu canal. Vou colocar aqui, olha, zíper, dentinho do zíper voltado para minha estampa. Vou alinhar aqui, olha, a parte de cima. Aqui sim, olha, bem certinho. E também aqui a altura do zíper, tá? Olha, confere aqui pra ver se tá igual, prendo aqui. E venho prendendo aqui, olha. Alinho aqui pra não sair também. E já vou pegar aqui o meu forrinho, olha. A estampa de bolinha. Voltado aqui, olha, bolinha com bolinha, alinho aqui, olha, na lateral e na altura aqui, olha, certinho, pra gente passar essa costura aqui. Certo? Então, agora, com o pezinho de zíper, a gente vai passar uma costurinha aqui pelo lado do forro, tá?
Vou fazer isso daqui e já volto também com vocês. Costura feita, vou tirar o grampinho aqui da lateral. E da mesma forma, agora, eu puxo esse forrinho pra trás. Trago ele aqui, olha. Dessa forma. Se quiser usar um vincador, ferro de passar para ajudar aqui antes de costurar, também pode, ajuda bastante. Então, aqui, olha, eu vou prender o meu forro aqui. Puxa aqui, olha, na hora que for costurar, puxa bem esse forrinho aqui para ele não ficar embolado aqui embaixo. E agora, lá na máquina, a gente vai passar uma costura de acabamento com ponto maior aqui. E a gente já fecha essa costura aqui toda a volta e depois refila esse excesso. Então, vou passar essa costura aqui e a costurinha de segurança à volta e já volto com vocês. Costura pronta. Agora, esse excesso de tecido aqui, olha, a gente corta. Corta esse excesso aqui. Deixa bem certinho. Corta o excesso de linha que ficar. E aqui agora a gente vai passar o nosso cursor, certo? Quero abrir um parêntese aqui para fazer uma observação com vocês. O seguinte, eu acabei dando uma dica errada, mas não tem problema que o final vai dar o resultado que eu tava querendo. Eu cortei o meu fundo com 12 centímetros, tá vendo aqui pela minha régua? E o meu canal do zíper, no final aqui, ele acabou ficando com 11. Então, pra gente ter uma medida de fole exatamente igual à medida do zíper nessa técnica que eu tô te passando, eu teria que ter cortado o meu canal do zíper com 13. Por conta do meu zíper aqui, ele vai dar uma reduzida e o calcador que eu utilizo, ele é mais estreitinho, tá bom? Se você ficar com dúvida em relação ao tamanho do seu fole, faz primeiro o canal do seu zíper e pela medida que você obter aqui, você faz aqui então a largura aqui, a profundidade aqui do seu fole, tá bom? Aqui o meu ficou com 11, o fundo ficou com 12, mas isso não vai interferir no resultado da nossa peça. Vocês já vão entender o que eu vou explicar. Então, aqui agora, eu vou pegar aqui, ó, um dos lados, vou abrir aqui, vou cortar um dos lados aqui, olha, um pedacinho do dentinho do zíper. Só um dos lados. Vou pegar aqui, olha, o meu cursor. E aqui a gente vai passar ele. E vou deixar ele centralizado aqui desse lado. Aí, agora, eu vou definir aqui o meio dessa parte. Desse lado. Desse lado, por enquanto, eu não vou fazer, porque essa parte aqui a gente vai acabar cortando. Vou fazer também o meio do meu canal do zíper. Se você for optar por colocar a lapela aqui ou um tirantezinho, essa daqui é a hora, tá? Eu posso até utilizar aqui da própria alça, dobrar a alça assim, olha, ao meio para fazer um detalhe, só que essa alça ela é muito larga, então acho que eu vou utilizar aqui do próprio tecido. Acabou que sobrou aqui, olha, retalhinho, então eu vou utilizar desse daqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver desse tamanho aqui, acho que dá. Sete por 6. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio. Dobrar aqui de novo. E dobrar aqui de novo.
Então, lá na máquina de costura, eu vou passar uma costurinha desse lado e desse lado. Vou deixar esse aqui separado. Vou passar uma costurinha aqui dos dois lados aqui e volto com vocês já já. Aqui eu tenho os dois tirantezinhos, eu vou ver com quantos centímetros que ele ficou. Ficou com 7. Eu vou deixar ele com 6 centímetros. Então, eu vou cortar os dois, para ele ficar com 6 centímetros cada um. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. Esse excesso de zíper aqui, eu já vou cortar. Eu vou dobrar essa lapelinha aqui. Vou centralizar aqui, olha, bem no meio aqui do zíper. Cadê meus grampinhos? Aqui. E desse lado aqui também. Agora, eu vou fazer uma costura com retrocesso aqui e aqui. E já volto. Aqui, então, eu tenho meu canal do zíper com as lapelinhas presas. Agora sim, eu vou pegar aqui, olha, o meu fole e vou colocar aqui, olha, na direção que corre o meu cursor. Eu vou colocar aqui, olha, frente com frente. Eu vou igualar aqui, ó, o meio do meu zíper aqui com a pontinha aqui do pique que eu fiz. Vou prender aqui também. Essa diferencinha que ficou aqui, a gente vai fazer um detalhe depois, tá? E agora, que tá tudo presinho aqui, eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, tá bom? Agora que eu já costurei essa parte, essa costura tá presa. Existe uma técnica que a gente pode colocar esse forro e essa parte lateral, ela fica embutida. Eu vou ensinar essa técnica para vocês numa outra aula. Então, hoje eu vou fazer esse processo aqui. Agora, eu vou precisar aqui, olha, de um pedacinho de viés. Você tanto pode pegar o seu viés, só encaixar ele aqui e passar uma costura. Eu não gosto de fazer esse tipo de acabamento, mas é uma alternativa. Ou você pode fazer o seguinte, com a abertura do viés para cima, você vai abrir aqui, olha, um dos lados, encaixa ele aqui, com um dos ladinhos abertos. Vou prender aqui, olha, bem alinhadinho aqui, tá? Vou desvirar por onde eu fiz aqui. Então, exatamente aqui, olha, onde eu passei essa costura, eu vou voltar com uma outra costura para tá prendendo esse viés. Então, com essa parte aqui aberta. Depois, então, a gente desvira e rebate aqui essa parte. Então, eu vou lá fazer essa costura por esse lado aqui, em cima dessa daqui, e já volto para mostrar para vocês. Costura feita, tá? Olha, agora eu trago esse viés aqui para trás. E aqui a gente vai acertar ele aqui. Prendo aqui também. Volto lá na máquina de costura. E a gente rebate ele aqui bem certinho aqui, olha. Tá? E agora, a gente passa uma costurinha reta aqui e corta esses excessos. Então, aqui a costura tá pronta. Já passei dos dois lados. Então, esse excesso aqui, eu vou cortar. Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu espelho, vou achar o meio. Como eu já achei o meio aqui, olha, na hora que eu fiz as dobras, eu posso vir aqui e até utilizar o meu molde para achar o meio aqui nas 4 partes.
Então, eu só vou fazer reforçar aqui, olha, de caneta. E agora sim, a gente vai começar a fazer a marcação pra gente definir o tamanho do nosso fole. Eu vou separar os meus grampinhos e a gente já prossegue. Aqui, então, eu tenho os meus grampinhos de papelaria, eles são mais resistentes, então eu gosto mais para utilizar nessa parte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha marcação central, vou colocar, olha, marcação com pique. Vou até marcar aqui, olha, fazer um piquezinho para ficar fácil da gente ver. Eu vou colocar aqui, olha, pique com pique, prendo. E agora eu vou prender aqui a toda a volta até a outra ponta chegar aqui, olha. E venho prendendo. Aqui nessa parte que deu a diferença, não tem problema, pode continuar marcando aqui normalmente. Porque essa diferença a gente vai tirar só no final. Então, aqui, olha, venho puxando, dobrando, ó, vem igualando, prendendo. Como se a gente estivesse costurando. Ó, faz a curva bem certinha. Aqui eu vou terminar de prender essa parte de cima. Então, aqui, olha, tá vendo que o meu fole termina exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ele termina exatamente aqui. Então, eu vou deixar essa parte do fole passar. Ó, então, aqui, ó. Aonde terminou aqui, eu fiz a minha marcação. Entenderam? Aqui onde chegou o meu canal do zíper, eu fiz a marcação aqui na peça e fiz a marcação aqui no meu fole. Tá vendo? Bem aqui, olha. É onde as peças se encontram. Tá ok? Aí, agora, eu vou soltar tudo isso. Tiro toda essa marcação aqui que eu fiz. Vou pegar essa parte aqui, vou pegar a minha régua. Aqui a gente tem que deixar 1 centímetro de altura. Então, aqui, olha, eu tenho exatamente 1 centímetro de altura. Então, a minha medida de 44 deu exatamente aqui onde eu precisava. Então, o que que eu posso fazer? Vir aqui e já prender aqui o fundo, olha. Mas antes aqui eu vou achar o meio. Viu como que dá bem na pontinha a medida? Se ficar com medo de faltar, pode cortar até com mais, com 4 centímetros a mais. Depois que fizer a marcação com a fita métrica. Então, aqui, olha, canal do zíper com o meio do pique. Vou prender aqui. E agora eu vou fazer do mesmo jeito. Vou passar aquela costura reta e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui. Então, eu vou adiantar esse processo aqui e já volto com vocês. Aqui, então, eu tenho as duas partes prontas. O que que eu vou fazer aqui para tirar essa diferença? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de 2 centímetros. Pode ser de 3, de 4, quanto você quiser, tá? Bem pouquinho. Então, aqui, eu vou subir essa marcação aqui, olha, até igualar aqui
com a parte do meu canal do zíper. Então, essa pontinha aqui eu vou tirar, olha. Certo? Então, aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. É uma diferencinha bem pouquinha. Isso aqui eu vou fazer aqui desse lado também. Agora, eu vou achar os meios aqui das partes, olha. Como eu já tenho o meio aqui da parte de cima, eu vou prender aqui para não sair do lugar. Dessa parte aqui também. E agora, eu vou achar o meio aqui na parte de baixo, olha. Eu venho aqui, faço um pique. Vou prender aqui. Alinho aqui, olha, a parte central, puxo aqui, acho o meio do fundo. Pronto. Agora, eu vou soltar, vou encontrar os meios aqui, olha. Dessa parte e dessa. E vou achar aqui, olha, o pique da lateral. Aqui, se eu quiser colocar uma alça de mão, a hora de colocar é agora. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pedaço da minha alça. Aqui eu tenho um pedacinho de alça, eu cortei aqui com 17 centímetros. Então, é nessa hora aqui, quando a gente faz esse pique lateral, a gente une essas partes aqui e acha esse pique, é exatamente nesse pique aqui que a gente vai prender a nossa alça. Então, eu vou achar o meio dessa parte aqui. Vou fazer uma marcação aqui, olha, nos dois lados. E a gente vai alinhar aqui, olha, na direção que fecha o seu cursor. Eu vou colocar aqui, olha, pela parte de dentro. Bem nesse pique que eu fiz aqui, olha, a marcação da minha alça. Vou prender aqui. E desse lado aqui também, olha. Vou prender aqui. E agora, na máquina de costura, a gente vai fazer uma costura com o retrocesso dos dois lados aqui. Tá ok? Aqui, então, eu tenho a minha alça já pronta. Vou mostrar pra vocês. Então, eu tenho o meu canal do zíper e a minha alça já presa, tá vendo? Aqui eu tenho minha alça já costurada. Então, essa parte aqui, ela está praticamente pronta. O que que eu gosto de fazer já pra mim adiantar o fechamento? Pelo lado do meu forro, eu cortei aqui 2 vezes no meu viés da minha preferência, a medida da circunferência mais um pouquinho de sobra. Então, eu meço aqui, olha, a circunferência da minha peça e mais um pouquinho aqui de folga. Então, pelo lado do forro, eu gosto de começar aqui pela parte de trás aqui do canal do zíper. A gente alinha aqui, eu deixo uns 2 dedinhos aqui de folga e vou prender aqui, olha, o meu viés a toda a volta. Essa abertura dele tá voltada para cima, tá vendo? A abertura do viés tá voltada para cima. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança a toda a volta da circunferência até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu vou abrir essa parte, eu vou fazer uma dobrinha exatamente assim. Deixa eu prender aqui e trazer a outra ponta aqui para mostrar para vocês, olha. Então, quando essa parte chegar aqui, ela vai passar por cima dessa, assim. Esse excesso aqui eu vou cortar. E essa partezinha aqui que tá aberta, ela vai tombar aqui sobre essa quando a gente for fazer a nossa costurinha aqui. Esse excesso eu corto.
Então, quando eu virar aqui, olha, fica bem certinho, tá vendo? Então, eu vou fazer essa costura aqui a toda volta, dos dois lados, e já volto com vocês. Agora sim, o meu canal do zíper tá pronto. Então, eu tenho o cursor, zíper aplicado, as lapelas, a minha alça, e aqui pela parte de dentro eu já tenho também o meu viés pronto para receber os espelhos. Então, aqui eu vou pegar, olha, eu quero definir, por exemplo, aqui eu já coloquei a minha etiquetinha. Então, eu quero que a minha etiqueta fique de frente para minha peça, certo? Então, como o meu cursor ele tá fechando aqui, olha, pro lado esquerdo da minha alça, para essa parte aqui ficar voltada para frente, então eu vou colocar aqui, olha, estampa para cima as duas. Então, eu vou alinhar pique com pique e vou tombar essa parte aqui. Então, aqui, olha, eu vou alinhar os dois piquezinhos. Vou prender aqui. Vou prender aqui certinho. Aí, agora sim, eu vou desvirar aqui o canal do fole. O canal do zíper, o canal do fole, como preferirem. Vou pegar a parte de baixo aqui, olha, da marcação. Vou alinhar aqui, olha, pique com pique. Dessa forma. E aqui eu prendo também. Agora, eu vou pegar aqui, olha, o pique lateral com o pique lateral. Prendo aqui. E aqui também, olha, pique lateral com pique lateral. Agora que eu defini essas partes, aonde tem os meus piques, eu já vou lá na máquina, vou fazer um retrocesso, tá? E depois eu termino de distribuir aqui para ficar bem certinho. Então, vou fazer retrocesso aqui e aqui, e já volto. Costuras feitas nas laterais, tá vendo a marcação aqui da costura? Aqui, aqui, aqui. Agora sim, eu vou terminar de distribuir aqui, olha. Sem medo de ser feliz. Os meus clipes, que não vai sair mais nada do lugar. Termina de prender tudo aqui certinho. E vai tudo encaixar bem bonitinho. Olha, até rimou. Aí, agora que tá tudo preso, pelo lado do viés, com o pezinho de máquina, eu vou fazer uma costura a toda a volta, tá? E terminando essa costura, eu já vou trazer esse viés pra frente e vou aproveitar e vou rebater. Então, eu vou fazer isso, exatamente essa mesma técnica aqui dos dois lados. Então, eu vou adiantar esse processo e volto com vocês pra gente desvirar a peça juntos, tá bom? Aqui, então, para não ficar nenhuma dúvida para vocês, olha, eu fiz essa costura aqui prendendo o espelho. Vou trazer aqui o viés que eu tinha costurado lá no canal do zíper e no fole junto, lembra? Vou trazer ele aqui pra frente. Aí, eu vou prendendo aqui, olha, com grampinho, pra facilitar na hora que eu vier com essa costura aqui, olha. Então, aqui a gente só vai modelando ele aqui. Acerta ele direitinho para ficar um acabamento bonito, tampar a costura. Aí, isso daqui eu vou fazer aqui a toda a volta da peça. Vou fazer essa costura de acabamento e a minha peça está pronta. Nessa parte aqui, a gente tem a opção de fazer bolsos. Várias técnicas de bolsos, mas isso daqui a gente vai aprender numa outra aula, tá? Para não tomar muito tempo. Então, aqui eu vou prender
toda essa volta, vou passar essa costura aqui e a gente já finaliza. Aqui eu já finalizei a peça, já costurei os 2 espelhos, então aqui a gente já pode desvirar. Então eu vou abrir aqui o zíper, a gente desvira bem todos os cantinhos, vou trazer aqui o fundo. Aqui eu vou desvirar. Puxa bem aqui os cantinhos, olha. Eu vou pegar esse vingadorzinho que eu tenho. Eu gosto de usar ele para me ajudar aqui, ó, nessas partezinhas arredondadas. Ajuda aqui me ajuda aqui a modelar. Agora é importante a gente passar essa peça, acertar bem essas costuras, lembrando que o meu forro ele tem TNT, então eu não posso passar o ferro muito quente aqui, senão eu vou enrugar esse material por dentro. Mas ficou uma bolsinha bem espaçosa. Então, olha, o meu cursor ele fecha pro lado da minha alça, tá vendo? Então, o material que tiver aqui dentro, ele não vai cair quando eu estiver carregando. Por isso que é importante a gente fechar o cursor pro lado da nossa alça de mão. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa mesma técnica vocês conseguem utilizar em qualquer modelo de nécessaire, de estojo, de bolsa redonda, de bolsa quadrada. Basta fazer essa medição que eu expliquei para vocês, tá? Essa peça eu vou deixar a foto dela bem bonitinha lá no meu Instagram para vocês. Então, aqui, essa peça, esse moldezinho aqui, eu vou deixar para vocês também aqui para download, caso vocês queiram fazer uma peça igual a essa. E deixe seus comentários para sugestões para os próximos vídeos. E um abraço e até a próxima. Eu quero retomar esse ponto aqui com vocês, para não ficar dúvida. Aqui eu tenho uma parte que eu deixei aqui. Vamos supor que aqui eu tenho o fole e a outra ponta aqui seja o canal do zíper, que equivale a essa junção aqui, que é nesse ponto que eu tô mostrando aqui, da divisão. Então, quando a gente fizer essa conexão aqui, vou fazer desse lado para poder marcar. Essa conexão aqui, que a gente vai encontrar quando passar, é que a medida que eu fiz, ela deu exatamente a medida da circunferência total. Então, vamos supor que aqui seja o meu canal do zíper. Então, aqui eu tenho essa divisão. E aqui é a parte do meu fole. Essa parte aqui, quando ultrapassar o limite aqui, vamos supor que vem aqui e dê essa diferença de sobra. Vamos supor que eu medi a volta toda e aqui deu a junção onde as duas partes se encontram, tá? Então, o que acontece? Essa parte aqui, ela vai ficar como sobra. Então, a partir desse ponto que eu fiz essa medição, com a minha régua, aí sim eu vou marcar aqui, olha, 1 centímetro acima. Então, nessa marcação aqui, eu posso vir aqui com o meu cortador circular, daí eu tiro esse excesso. Aí, eu posso ir lá na máquina e costurar essas duas partes aqui, para fazer essa junção, para dar a circunferência total, tá? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo pontual para cada um de vocês. E até a próxima.